Eu vou usar flores de hibisco, na realidade as pétalas desidratadas. Eu tenho aqui 30 gramas. Eu tenho 1 litro de água, que eu vou colocar aqui, mas antes eu vou colocar o açúcar. As leveduras vão transformar este açúcar e a frutose em álcool. Depois as bactérias vão transformar esse álcool em ácido acético. E para dar uma forcinha para elas, eu vou usar o açúcar impalpável, já que eu não estou fazendo a calda, mas você pode usar qualquer açúcar de sua preferência. Eu tenho 100 gramas de açúcar impalpável. Dessa maneira, ele vai se dissolver bem mais rápido e vai dar uma forcinha para as nossas amigas leveduras. Agora que já colocamos o açúcar, vamos cobrir com 1 litro de água. Com uma colher de plástico, silicone ou madeira, eu recomendo evitar utensílios metalizados para que não ocorra nenhum tipo de oxidação. Agora a gente mistura bem. Ó, vocês podem ver o açúcar, por ser bem fininho, quase um pó, já dissolveu. Para fortalecer a minha preparação e também dar uma força para as minhas amiguinhas, eu vou usar a mãe do vinagre, que é uma estrutura de celulose rica em bactérias. Eu tenho aqui um pote de mães que eu mantenho alimentando com vinagre e um pouco de vinho branco. Você pode usar qualquer tipo de bebida alcoólica, mas eu gosto de usar o vinho branco para que ele não mude muito a cor das mães. Então tenho aqui e vou colocar uma mãe aqui no meu vinagre para acelerar o processo. A última que eu tirei foi para o vinagre de tangerina e mesmo no frio, olha só que linda mãe já se formou. Eu hoje em dia estou muito metida besta, então estou usando mãe à torta e à direito porque eu tenho um pote bem grande. Vou tirar esta que está em cima. Aliás, vou tirar a outra também. Não vou abusar aqui. Vocês estão vendo que eu estou usando essa pinça com as pegas de silicone. Com isso, eu vou fortalecer a minha preparação e acelerar o processo. Daqui a pouquinho eu vou pegar um pouco de vinagre, vou colocar aqui uns 2 dedos com mais um pouco de vinho branco para que esta minha maternidade faça uma outra super mãe por cima. E a ideia é sempre para evitar que tenha contaminação, não só de sujeira como de bichinhos, é você colocar um pano de prato limpo aqui, porque a gente não pode colocar a tampa, senão vai matar as bactérias que estão aqui. E isso acontece a mesma coisa com o vinagre. A gente vai ter que usar do mesmo artifício. Só que essas bactérias e leveduras gostam também de ficar no escurinho. Então, antes de colocar o pano de prato, eu vou forrar o meu pote com uma folha de papel alumínio. E agora sim, eu pego um outro paninho de prato, bem limpinho, ó. E vou colocar aqui e com o elástico eu prendo. Eu não comentei especificamente, mas por que a gente não pode colocar a tampa aqui e evitar que tenha esses bichinhos para contaminar e nem sujeira? Porque as bactérias são aeróbicas. Se eu tampar, elas não vão ter a troca de oxigênio e não vão se reproduzir. Muito pelo contrário, vão morrer, coitadinhas. Então esse paninho, ele ajuda que tenha essa troca de oxigênio. Vou deixar, como comentei, num lugar protegido, mas de 2 em 2 dias, com uma colher limpíssima, eu vou dar uma bela mexida para evitar que os pedacinhos de pétalas que estiverem boiando não venham a mofar e estragar a minha preparação de vinagre. Dê uma boa mexida e quando estiver no ponto, aí a gente vai saber que o próprio vinagre já vai te dizer, não só pela parte do aroma,
como também a parte do sabor, que o ideal é você provar para saber quando que a acidez está do seu gosto, como também a parte da clareza do líquido e dependendo do ingrediente se ele vai estar afundado ou flutuando. Então, daqui a alguns dias eu volto e digo para vocês quanto tempo demorou para que o meu vinagre fique pronto. Após 26 dias, as minhas amiguinhas leveduras e bactérias no frio, mas assim, para mim, que eu provei e senti o aroma, está do jeito que eu gosto. Eu sempre digo que o ideal é você provar e sentir o perfume do seu vinagre, porque quem vai definir se o seu vinagre está pronto ou não é você. Para mim, ele está ótimo, porque como eu comentei, eu já provei. Também o cheiro está característico de vinagre. Como vocês podem ver, tem uma mãezinha bem delicada que se formou em cima, mas as que eu coloquei estão boiando aqui. Algumas das florzinhas do hibisco afundaram, outras mais leves ficaram boiando, e esse vinagre especificamente eu comecei a mexer todo dia porque algumas flores não queriam afundar, então eu fiquei com medo de dar mofo, então eu mexi todo dia para evitar que desse mofo.